Futebol de Verdade com António Tadeia. Olá a todos e sejam muito bem-vindos ao Futebol de Verdade Flash para o Futebol Clube Porto 5, Moreirense 0. A maior goleada da época do Futebol Clube Porto premiou a associação de uma eficácia fora do normal, pois os Dragões marcaram 5 vezes para um índice de golos esperados de apenas 1,63, com a consolidação de processos no 4-3-3, que não só deu vida aos corredores laterais, como veio alargar o espaço para as ligações interiores. A equipa de Sérgio Conceição segue no melhor momento da temporada, com o score de 11-0 nos últimos 3 jogos, e tem-no feito muito à conta do crescimento dos jogadores que ou apareceram ou cresceram no novo sistema e nas suas dinâmicas. Hoje, por exemplo, foi dia do Wendel. É verdade que o Moreirense também perdeu muito com a saída de André Luís. E não foi só no plano atacante. A forma como o ponta de lança recebia jogo longo e segurava à espera da equipa era fundamental para esta poder chegar à frente sem perder a solidez atrás. Hoje, após uma primeira parte muito razoável, na qual Alanzinho ainda conseguiu ser ponto de ligação para alguns contra-ataques que iam inevitavelmente terminar a cor de sangue, o Moreirense foi-se abaixo com o segundo golo portista aos 60 minutos. Tal até podia ter acontecido mais cedo, pois o Futebol Clube do Porto colocou-se em vantagem logo aos 8 minutos, depois de até ter sido a equipa visitante a fazer o primeiro remate da partida, uma tentativa de Alanzinho, interceptada por Fábio Cardoso. Marcou o Futebol Clube do Porto por Wendel após um cruzamento em arco de Conceição de pé esquerdo na direita. O guardião Kevin calculou mal a trajetória da bola, que entrou ao segundo poste para uma finalização fácil do lateral. Na sequência do golo, porém, o jogo continuou muito amarrado, sem mais oportunidades na primeira parte, que chegou ao fim com um XG total de 0,98. O Futebol Clube do Porto teve mais bola, 71%, mas só mostrou os dentes numa diagonal que Conceição concluiu com remate ao lado e num contra-ataque que o mesmo jogador desperdiçou, permitindo a defesa a Kevin. Quem não se expunha era o Moreirense, que procurava iludir a zona de pressão portista com apoios de Alanzinho e virava o centro de jogo para contra-atacar. Os visitantes pareciam vir diferentes para o segundo tempo, porque logo no primeiro minuto, Codissang trabalhou bem em cima do Wendel e Eustáquio e chutou ao lado. Seria o último dos 6 remates da equipa de Rui Borges em toda a partida. Daí até a final, só deu o Futebol Clube do Porto. Terá sido o golo de Evanilson, aos 60 minutos, a pentear um cruzamento de Varela após um canto curto, a marcar a desistência dos cónegos, que na última meia hora se entregaram à degola. Galeno fez o 3-0 aos 69 minutos, depois de uma recuperação de bola seguida de um ataque rápido, em que conduziu ante o recuo de Marcelo, definindo bem o momento em que chutou ao canto, beneficiando ainda de um desvio na bota do central adversário para tornar infrutífera a estirada de Kevin. E o quarto demorou apenas mais 3 minutos, desta vez em boa movimentação coletiva, que o Wendel iniciou e terminou, com passagem da bola por Conceição e João Mário, que assistiu. Infeliz na sua tentativa de parar o remate do lateral, Kevin entregou a Varela a bola do 5-0 aos 83 minutos. O argentino interceptou um passe frontal, que era para Ofori, correu para a baliza e marcou na recarga, depois de ver frustrada a primeira tentativa. Se o Moreirense não rematou sequer nos últimos 44 minutos, o Futebol Clube do Porto obteve a goleada com 3 golos nas 4 tentativas que fez nos últimos 25. É essa a história da terceira vitória seguida dos Dragões e da confirmação de que o Moreirense da solidez defensiva está a fugir deste campeonato. Depois do 0-0 com o Benfica, a início de dezembro, a equipa de Rui Borges encaixou 13 golos em 6 jogos. Nos 6 jogos anteriores, tinha sofrido apenas 3. E vamos então à fotografia tática deste Futebol Clube do Porto Moreirense. Sérgio Conceição fez apenas uma alteração ao 11 que tinha ganho por 2-0 ao Sporting Clube Braga na última jornada da primeira volta da Liga Portuguesa. Foi a troca do centrocampista Nico por Eustáquio. E porquê? Porque Nico Gonzalez estava
castigado, tinha visto contra o Sporting Clube Braga o 5º cartão amarelo de uma série que o afastou da partida de hoje. Assim sendo, o Porto apareceu no ultimamente habitual 4-3-3, com Diogo Costa na baliza, depois quarteto defensivo com João Mário à direita, Pepe e Fábio Cardoso como centrais e Wendel como lateral esquerdo. Alain Varela era o médio mais recuado, com PP a aparecer como interior direito, Stefano Eustáquio como interior esquerdo e, mais à frente, Conceição era Francisco Conceição era o extremo direito, Galeno o extremo esquerdo e Evanilson o ponta de lança. Depois havia, como é evidente, as dinâmicas. Ora, muito bem. E o que é que podíamos ver aqui neste setor? João Mário abria claramente na direita, permitindo movimentos interiores de Francisco Conceição, que apareceu muitas vezes a jogar por dentro, a procurar diagonais e a procurar o espaço interior, porque era o lateral do lado direito quem dava largura, enquanto do lado contrário se via o inverso, isto é, quem dava largura era Galeno, o extremo, permitindo a Wendel entrar frequentemente pelo espaço interior em diagonais para aparecer como mais um centrocampista. E isto também, obviamente, depois ia interferir com as movimentações de PP e de Stefano Eustáquio. O PP ia mais vezes procurar o espaço lateral, enquanto o Eustáquio se assumia mais como médio centro. E isto funcionou. A verdade é essa, tem funcionado nos últimos jogos do Futebol Clube do Porto. Do outro lado, Rui Borges manteve exatamente o mesmo 11 que tinha ganho por 3-1 ao Estoril na última jornada da Liga Portuguesa. Já tinha disponíveis Maddson e Ofori, que não tinham estado disponíveis para essa deslocação, mas optou por mantê-los no banco, face ao bom comportamento da equipa na Amoreira. Quem já não estava disponível e continuará a não estar é o ponta de lança André Luiz, que já deixou a equipa do Moreirense. Assim sendo, o Moreirense apareceu num 4-2-3-1, que defensivamente se transformava em 4-4-2, com Kevin na baliza, depois Dinis Pinto era o lateral direito, Pedro Amador o lateral esquerdo, sendo os centrais Marcelo e Maracás. Gonçalo Franco e Ismael eram os dois médios centro, com Codizang aberto na direita, João Camacho aberto na esquerda e Alanzinho no apoio a Aparício, que era o ponta de lança. É verdade que, no ponto de vista defensivo, quando a equipa não tinha a bola, Codizang e Camacho baixavam para formar linha de 4 com Franco e Ismael, ficando então Aparício e Alain mais na frente. O Moreirense, na primeira parte, pouco se expôs, tentava sair em contra-ataque, já não tinha aquela saída habitual, que era a bola longa para André Luiz, que conseguia segurar a bola, graças à sua capacidade para manter a posse, permitindo que a equipa, partindo de bases recuadas, aparecesse perto dele na frente. Ora, sem essa possibilidade, aquilo que o Moreirense tentava fazer era iludir aquela primeira zona de pressão do Futebol Clube do Porto, meter a bola em Alanzinho, que geralmente conduzia a equipa para o outro lado, servia de apoio e conduzia, jogando com o médio que estava solto, para que este pudesse virar o centro de jogo e assim lançar a equipa em contra-ataque. Geralmente iam terminar no lado direito, nos pés de Codissang. Ora, o golo do Porto não mudou isto. A segunda parte também não mudou, embora o Moreirense tenha vindo para a segunda parte com a zona de pressão mais subida. Aquilo que se viu foi que o Moreirense, no início deste segundo tempo, e houve logo um pontapé de baliza para o Futebol Clube do Porto, tentou pressionar logo com 4 homens a saída de bola do Porto, avançando não só Aparício e Alanzinho para a entrada da grande área, como também avançando Codissang e João Camacho para formarem uma primeira linha de 4 para pressionar mais a saída do Futebol Clube do Porto. O 2-0, no entanto, veio arrumar esta questão. O Futebol Clube do Porto já tinha trocado Eustáquio por Ivan Raime, sem mudanças táticas, porque aquilo que se viu foi que Ivan Raime foi colocar-se exatamente como médio interior esquerdo, embora seja um jogador de características diferentes, mais técnico, menos dado a movimentações sem bola, e isto foi ao minuto 57. Ao minuto 64, Rui Borges fez 4 alterações, e aí o resultado estava em 2-0, ainda podia achar-se que o Moreirense tinha alguma esperança de poder vir a reabrir a partida.
Trocou Alanzinho por Rodrigo Macedo, o que foi colocar-se como ponta de lança, permitindo que Aparício aparecesse como segundo avançado, vamos chamar-lhe assim. Trocou Ismael por Ofori, um médio que foi o ganês, que foi titular durante grande parte da temporada, mas que na sequência da lesão começou hoje do banco. Trocou Codissang por Matson, sendo que Matson ficou também no lado direito, onde estava Codissang, e além disso trocou Pedro Amador por Frimpong, troca também do lateral esquerdo, portanto, de resto, sem mais alterações táticas. Rui Borges esgotou as substituições ao minuto 75, com a troca de João Camacho por Antonice, também extremo por extremo, sem alterações do ponto de vista tático. E ao minuto 69 foi a vez do Flóculo Porto trocar 3 jogadores. Uma das trocas sem grande história, Vanilson por Tony Martínez, ponta de lança por ponta de lança. Depois houve ainda a troca de Wendel por Jorge Sanches, sendo que Sanches foi colocar-se no lado direito da defesa, obrigando à derivação de João Mário para a defesa esquerdo, e ainda a troca de Francisco Conceição por Romário Baró. Ora, Baró foi colocar-se na posição que era de PP, médio interior direito, abrindo PP a partir daí como extremo-direito. Até final, ainda mais uma troca, mas esta creio que apenas por precaução, a de Pepe por Zé Pedro, central por central, também sem alterações na equipa do Futebol Clube do Porto. A equipa do Moreirense assinou hoje uma das piores exibições, se não mesmo a pior de toda a sua temporada. Foram muitos os jogadores com uma noite infeliz hoje no Dragão, sendo que o maior exemplo daquilo que estou a dizer será mesmo o do guarda-redes Kevin, que teve culpas em alguns lances de golo da equipa portista. Estou assim a pensar, de repente, no lance do primeiro golo, em que jogou mal a trajetória do cruzamento de Francisco Conceição, no lance do quarto, em que não terá feito muita coisa para evitar que o remate do Wendel, ele ainda tocou na bola, mas para evitar que a bola cruzasse a linha, e ainda no lance do quinto golo, em que é ele que entrega a Alan Varela a bola que o argentino acabou por aproveitar para fazer o golo. Mas isto não deve, de forma alguma, desmerecer a vitória do Futebol Clube do Porto. Houve ainda assim jogadores do Moreirense a um nível muito apreciável. Alanzinho ligou bem o jogo na primeira parte. Codissang também foi sempre uma seta apontada ao meio-campo do Futebol Clube do Porto também, sobretudo no primeiro tempo. Mas pouco mais se viu da equipa de Rui Borges. Quanto ao Flóculo do Porto, queria destacar aqui 4 exibições. Os dois extremos, Francisco Conceição e Galeno, ambos muito importantes hoje, e têm vindo a crescer de importância na equipa do Flóculo do Porto os extremos, com a adoção deste novo sistema tático, embora lá está com comportamentos diferentes. Conceição mais à procura do espaço interior, Galeno mais à procura de esticar e de abrir na largura. Muito bem também o Alan Varela, fez uma belíssima exibição, a pautar o jogo, a iniciar o processo de construção, sempre a entregar em boas condições. É, por exemplo, dos pés dele que nasce a primeira sensação de perigo do Futebol Clube do Porto. Um passe longo, muito bem medido para Francisco Conceição. Logo ao minuto 4, que o extremo domina mal e acaba por chutar muito torto. Mas Varela, com essa capacidade para não só jogar curto, como jogar longo, fez um golo, fez uma assistência. Portanto, a boa exibição. Ainda assim, parece-me que o herói da partida será Wendel. Wendel fez 3 golos neste campeonato, todos ao Moreirense. Já tinha marcado no jogo da primeira jornada, em Moreira de Cónegos, hoje marcou 2 vezes. E, além disso, fez uma exibição muito interessante do ponto de vista tático, porque, partindo da posição de lateral esquerdo, conseguiu quase sempre colocar-se como mais um médio. E isso é bem patente naquilo que ele faz, não tanto no lance do primeiro golo, mas sobretudo no lance do quarto, em que ele inicia o processo de construção da jogada na posição de médio e vai depois concluí-la já bem dentro da área do Moreirense. Portanto, herói do jogo hoje, o lateral esquerdo do Futebol Clube do Porto, Wendel. Não esteve nas suas melhores noites o Luís Godinho hoje na direção deste Futebol Clube Porto Moreirense. É claro, os 5 golos do Futebol Clube Porto foram todos regulares, nada a apontar a nenhum. O facto do jogo ter acabado com uma distância tão grande ou com uma diferença tão grande entre as duas equipas leva a que também se possa relativizar aquilo que foi, do meu ponto de vista, uma condução menos feliz do jogo por parte do árbitro alentejano, mas ainda assim houve situações que, não sendo particularmente relevantes, acabam por, no meu ponto de vista, estragar aquilo que podia ter sido uma boa arbitragem. Vamos começar
pelos lances de pedido de grande penalidade. Aí parece-me que decidiu bem nos dois casos, e há dois casos. Há um logo ao minuto 11, quando Galeno mete dá de facto um encosto em Codiçangue dentro da área do Futebol Clube do Porto, mas parece-me que sem falta. Já ia a cair o extremo sul-africano do Moreirense quando chega o jogador do Futebol Clube do Porto, portanto, boa a decisão de não marcar nada. E depois, ao minuto 34, é o Futebol Clube do Porto quem pede por duas vezes na mesma jogada uma grande penalidade. Primeiro, num confronto de Evanilson com Maracás, em que há de facto um toque, mas não me parece suficiente para fazer cair o avançado do Futebol Clube do Porto, e depois de PP com Marcelo, também me parece que, havendo um toque, é PP que se deixa cair para tentar tirar alguma vantagem da situação. Portanto, se no primeiro caso de Evanilson com Maracás fiquei ainda assim com algumas dúvidas, no segundo de PP com Marcelo, creio que não haveria rigorosamente nada. Depois, pelo menos a julgar por aquilo que foi a realização televisiva, parece-me que há um erro na atribuição de um cartão amarelo a um jogador do Moreirense, porque foi mostrado, aparentemente, cartão amarelo a Ismael por uma falta que foi cometida por Gonçalo Franco. E, além disso, creio que faltou um cartão amarelo a Pepe por derrubar um adversário ao minuto 54, quando este ia no sentido da área do Futebol Clube do Porto, em jogada potencialmente perigosa. Já não teve a mesma parcimónia quando mostrou, por exemplo, a Diniz Pinto um cartão amarelo por derrubar Galeno. Há, de facto, uma tentativa de Diniz Pinto de agarrar Galeno quando este ia em direção à área, mas Galeno acabou por cair para a frente, não por causa dessa tentativa de agarrar de Diniz Pinto. Porquê? Porque Galeno percebeu que seria melhor para a equipa ganhar ali um livre, em posição frontal à entrada da área, do que tentar prosseguir com a jogada. De resto, aquilo que me pareceu foi que o Luís Godinho muitas vezes foi no engodo dos jogadores, que aquela coisa que eu odeio, que é os jogadores deixarem-se cair quando sentem que o adversário está a chegar para ganharem faltas. Não gosto nada disso, acho que é isso que estraga o futebol, é isso que acaba com o tempo útil de jogo nas nossas partidas, e os árbitros não podem compactuar com este tipo de situações, como Luís Godinho compactuou hoje por diversas vezes. Portanto, foi uma arbitragem sem influência no resultado, também era melhor, um jogo que acabou 5-0, mas da qual, francamente, não gostei. Futebol de Verdade